Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje nós vamos tratar sobre duas informações que muita gente está se questionando. Uma é relacionada ao pente fino do INSS, o que pode ocorrer a partir de janeiro. E a segunda é relacionada à aposentadoria mista ou híbrida. Duas situações para você se ligar em 2021. Então a gente vai trazer todas as informações agora. Se você tiver alguma dúvida, pode tirar através da nossa live. A gente vai estar trazendo uma live aqui no canal hoje para ajudar você a conhecer um pouquinho mais dos seus direitos. Se você puder, tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou então participar da nossa live a partir do meio-dia, ok? Direto e reto, vamos para a matéria de hoje. Se você puder, ativa aí o sininho de notificações, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Se puder ainda, senta o dedo no like aí para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. A plataforma mudou e a gente está tentando adaptar os nossos conteúdos para deixar você por dentro dos seus direitos e mais, para que o nosso conteúdo consiga chegar a mais pessoas. É necessário que você possa compartilhar o conteúdo, deixar o seu like e, se puder, deixar um comentário se gostou ou não do conteúdo, tá bom? Direto e reto, o que é aposentadoria híbrida ou mista, ok? Depois da reforma da Previdência, ocorreram muitas mudanças nos requisitos para se aposentar. Na matéria de hoje, vamos explicar o que é a aposentadoria híbrida ou mista, antes e depois da reforma da Previdência. Esta aposentadoria foi criada para amparar os trabalhadores do campo que migraram para os centros urbanos ou ao contrário. Esta categoria permite somar o período da atividade rural ou da atividade urbana para preencher a carência exigida para a concessão da sua aposentadoria, que é de 180 meses. Para você entender melhor, trabalhadores rurais que migraram para a cidade e não possuem, no caso, período de carência suficiente para se aposentar, é possível utilizar esse período para completar o referido requisito. Portanto, somando o tempo de serviço no campo ao tempo de contribuição comum, o funcionário consegue alcançar a carência necessária para conseguir, junto ao INSS, a sua aposentadoria híbrida ou mista. Quais são os requisitos para a concessão dessa aposentadoria híbrida? Vamos lá. Para ser aí requerido nesse benefício, é necessário cumprir com os requisitos e eles variam de acordo com a época em que você adquiriu o direito ao benefício. Portanto, antes ou depois da reforma da Previdência, levando em consideração o que houve relacionado às alterações das regras com o advento da emenda constitucional número 103 de 2019, nesse caso aí você tem que saber quando você conseguiu chegar até esse direito. Então, para você saber, você vai ter que fazer primeiro a simulação. Se não entender da simulação, pega a tua documentação, junta direitinho e procura a Defensoria Pública se você não tiver condições de pagar um advogado. Através da Defensoria Pública, eles vão analisar todos os procedimentos que poderão ser utilizados para ajudar você a saber se você se enquadra ou não na aposentadoria híbrida ou mista, ok? Como era a aposentadoria híbrida antes da reforma da Previdência? Vamos lá. Antes de ocorrer a reforma da Previdência, os requisitos para ser requerido nessa aposentadoria era a carência de 180 meses, ter, nesse caso, 65 anos os homens e 60 as mulheres. Portanto, até o dia 13 de novembro de 2019, data onde começou a valer a reforma da Previdência Social, o segurado, nesse caso aí, utilizaria desse ponto. Ou seja, o segurado que não tinha cumprido os requisitos necessários, ele poderia requerer a prestação previdenciária, pautando nas regras anteriores, em virtude do direito adquirido. Depois da reforma,
os requisitos são os seguintes, anotem aí. Os novos requisitos depois da reforma são: tempo de contribuição, 15 anos, idade, 62 para as mulheres, regra permanente, e os homens, 65 anos relacionados aí de idade, ok? Essas são as idades e os requisitos para utilizar-se da aposentadoria híbrida ou mista. Regras de transição nessa aposentadoria, como funcionam? Vamos lá. É importante lembrar que no caso das mulheres existem as regras de transição, que nesse caso a idade mínima inicial foi fixada em 60 anos. Porém, acontecerá um aumento progressivo de 6 meses por ano a partir de 2020, chegando a 62 anos apenas em 2023. Sendo assim, em 2021, para uma mulher se aposentar relacionado a essa categoria, ela vai precisar ter 61 anos. Em 2022, 61 anos e 6 meses. Em 2023, será 62 anos, ok? É preciso estar exercendo atividades rurais quando for fazer o requerimento do benefício. Vamos lá. Não é necessário que, no ato do requerimento do benefício, você esteja exercendo suas atividades rurais. Portanto, o trabalhador pode ter iniciado sua vida laborativa como trabalhador rural e continuado como urbano, que, havendo o preenchimento dos demais requisitos, fará jus ao benefício. É necessário estar na qualidade de segurado para fazer o requerimento do benefício. Vamos lá. Para esta categoria não é necessário que o segurado esteja na qualidade de segurado. Então você pode, nesse caso, saber aí se você vai estar dentro da situação para poder estar usufruindo dessa situação, primeiramente fazendo a pesquisa no site do INSS, meuinss.gov.br, ou através do aplicativo. Se você não conseguir entender a simulação por lá, o mais indicado é buscar ajuda na defensoria ou procurar um advogado especialista em direito previdenciário para ele poder fazer os cálculos e saber se você se enquadra nas condições para conseguir essa aposentadoria, ok? Como saber se vou perder o benefício no pente fino em 2021? Essa é a segunda parte do conteúdo de hoje. Vamos lá. No mês de setembro de 2020 foi comunicado o cronograma para 2021 do novo pente fino perante os benefícios pagos pelo INSS, ok? Notícia que, desde então, tem preocupado os segurados que estão com dúvidas se vão ou não perder o recurso. Sendo assim, é importante destacar que há alguns tipos de beneficiários que não estão impedidos de perder o benefício, desde que cumpram determinados requisitos. Então, para você, no caso, se manter dentro do seu benefício que você tem hoje, se você, no caso, está em benefício como auxílios ou aposentadoria por invalidez ou até mesmo o BPC e LOAS, nesse caso, você precisa estar de acordo com as situações, ou seja, ter os laudos atualizados, estar diretamente em contato com o médico, fazendo o tratamento da forma correta, tendo as documentações, tendo as receitas, os exames para se manter dentro do benefício. Se você estiver fora, não estiver conseguindo se enquadrar, é bom você se organizar para não ter surpresas a partir do próximo ano, ok? Este grupo é composto por aposentados por contribuição, por tempo de contribuição e idade, aposentados e pensionistas considerados inválidos com mais de 60 anos de idade e pessoas com mais de 55 anos de idade que já receberam por mais de 15 anos o benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e pessoas que recebam benefício previdenciário por serem portadoras de HIV, que é a AIDS, esses estão fora de passar no pente fino. Eles não vão passar pelo pente fino. Eles não vão estar aí incluídos nas convocações que o INSS virá a fazer no próximo ano. Portanto, este grupo aqui que você está vendo está fora, ok? Seguindo aí com o conteúdo, para você que está junto com a gente,
veja quais benefícios que estão sujeitos à revisão, popularmente conhecida como pente fino do INSS. Auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial, BPC e LOAS. Portanto, todos os beneficiários que recebem o benefício, esses benefícios que a gente citou aqui, já vai desde já procurando os laudos médicos atualizados. Tá? A cada 3 meses vai lá, pega o laudo médico, deixa atualizado, deixa direitinho as receitas, faz um dossiê para não ter dor de cabeça no caso aí, quando começar o pente fino, as convocações. É sempre bom estar resguardado. Nesse sentido aí, é recomendado que você providencie a atualização do seu cadastro com o telefone, e-mail, endereço atual, para não ter o risco de dar brecha para ter o benefício cancelado. Há alguns meses, cerca de 1,7 milhão de segurados receberam benefícios mediante condições suspeitas de irregularidades, o que indicam a necessidade de apresentar novos documentos. Os benefícios concedidos pelo INSS foram revisados administrativamente uma série de pente fino, o qual apontou a necessidade de reavaliar esses documentos. A legislação trouxe essa autorização de revisar os benefícios, ou seja, chamar a qualquer momento essas pessoas para que comprovem que o benefício delas devem continuar a serem pagos, explicou a advogada Amanda dos Reis Melo, ok? Relacionado aí à continuação do conteúdo, se o segurado tiver notificado aí, sido notificado de acordo com a legislação, ele deve se atentar ao texto da exigência para evitar esquecer algum documento solicitado. Chegou a carta de convocação ou o INSS fez a ligação para você, o que você deve fazer? Primeira coisa, anotar tudo direitinho que você vai precisar ter em mãos para apresentar ao INSS, ok? Separe toda a documentação solicitada nos moldes requeridos, em perfeito estado, legíveis, no formato e tamanho adequado para que seja aceito, ressaltou aí a advogada. Na oportunidade, ela disse ainda que é bastante comum que os segurados notificados sejam aqueles que gozam do benefício por incapacidade, tais como o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada. Provavelmente sejam solicitados documentos que comprovem o direito à renda recebida, por exemplo. Ou seja, se é um auxílio-doença, talvez seja solicitado exames e atestados aí atuais. A orientação é que todos os segurados que recebam algum benefício previdenciário mantenham seus exames atualizados e todos os documentos capazes de comprovar que ainda estão incapazes, como exames médicos, laudos e receitas médicas, exemplificou aí a advogada, ok? Para fechar aí, como prosseguir na perícia. Para realizar o envio de documentação solicitada, o beneficiário precisa acessar o Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo. Após entrar aí no site, na plataforma, você vai buscar a atualização de dados e benefícios e na sequência vai anexar uma cópia digitalizada dos documentos. Nesse caso, CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho, previdência social. Vale mencionar que esses documentos podem ser do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver, como objetivo de demonstrar a regularidade da manutenção do seu benefício, ok? Agora que você já sabe tudo, se tiver um tempinho, senta o dedo no like aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Daqui a pouco a gente volta com a nossa live, trazendo conteúdo para ajudar você aí do outro lado, ok? Daqui a pouco a gente volta, vem junto.